Atos 2, a partir do versículo 37 até o 41. Amém? Amém. Vamos todos juntos? Leiamos a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Feche os seus olhos. Senhor, só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. É assim, Senhor, como naquele dia, Pai, em praça pública, Senhor, diante de milhares de pessoas, o apóstolo Pedro pregou a Tua palavra. Senhor, que nós tenhamos, ó Deus, compreensão que todas as palavras ditas aqui, Senhor, são provenientes do Senhor. E que eu seja simplesmente, ó Deus, um canal, um instrumento. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor também não se limita a mim. Que o Teu Espírito, Pai, aplique cada parte, ó Deus, cada versículo, cada ensinamento ao coração dos nossos irmãos que estão aqui reunidos. Aqueles que entraram aqui hoje, Senhor, esperando uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra, Deus, de confronto, de consolo. Que o Senhor, em nome de Jesus, utilize desta palavra, utilize, Senhor, desta pregação, para que haja convicção em nosso coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Pode se sentar. Irmãos, o período apostólico foi um momento em que a igreja não simplesmente nasceu, mas foi um momento em que a igreja cresceu mais em toda a história. Nessa pregação que nós vemos aqui, o apóstolo Pedro, depois de falar as suas palavras e ser muito direto ao ponto, nós vamos ver o que ele pregou. Nós vemos, irmãos, que 3.000 pessoas, do nada, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Isso, irmãos, para nos mostrar que a palavra de Deus tem poder, não somente, irmãos, para confrontar, mas ela tem poder também para transformar os corações. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para transformar o perdido, para mudar a vida daquele que está abandonado, aquele que não conhece o Senhor. Irmãos, durante esse ano, eu tenho a expectativa de compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da igreja, de como a igreja pode ser mais atuante tanto dentro das suas paredes, até porque, irmãos, nós temos que ser uma igreja de portas de entrada bem grande. A porta de entrada da nossa igreja precisa ser enorme, mas também precisamos ser uma igreja onde a porta de saída é a menor possível. As pessoas precisam entrar aqui e precisam se sentir em um lugar onde é uma comunidade que representa o reino de Deus, que fala do nome de Jesus. E é isso que eu entendo como uma igreja de entrada com portas grandes, mas de saída com portas pequenas. Porque aqueles que são do reino de Deus, aqueles que são filhos do Senhor, quando entram numa igreja que prega a palavra de Deus, que cantam louvores, que exaltam a glória de Deus, irmãos, eles se sentem motivados a permanecer ali. Igreja relevante. A igreja de Atos dos Apóstolos talvez seja a igreja mais relevante de toda a história. A igreja já existia, irmãos, desde o Antigo Testamento. O povo de Israel era a igreja do Senhor. Depois que Jesus foi assunto aos céus, ele prometeu a descida do Espírito Santo,
houveram 120 pessoas que aguardaram o cumprimento das promessas do Senhor Jesus. E eles estavam ali, irmãos, aguardando se cumprir aquilo que Jesus havia prometido. Quem escreve Atos dos Apóstolos é o amado médico Lucas. Quando Lucas escreveu, tanto que lendo Atos dos Apóstolos, eu sempre fico emocionado, né? Porque eu queria dar o nome do de Teófilo, por causa dos primeiros versículos aí de Atos dos Apóstolos, né? Lá Lucas vai dizer assim, ó Teófilo, né? Gente, que nome bonito, olha só, né, irmãos? A gente fica impactado pela palavra de Deus. Aí a Bárbara diz assim, coloca o nome de Teo, vai ser o apelido dele mesmo. Ficou. Mas a carta, né, esse escrito histórico de Atos dos Apóstolos, irmãos, representam toda a história da igreja. Lucas demorou 3 décadas para compor essa história. Ele começou da igreja de Jerusalém até o dia em que Paulo rompeu as portas de entrada do Império Romano e começou a pregar o evangelho lá dentro. Então, por 33 anos, Lucas ficou ali, escrevendo, registrando a história dos primórdios da igreja. Se tem uma igreja que a gente deve aprender como ser relevante, é a igreja de Atos dos Apóstolos. Ainda a igreja tinha 120 pessoas. E 120 pessoas reunindo no mesmo lugar, esperando o cumprimento das promessas de Jesus. Até, irmãos, que no início do capítulo 2, nós vemos assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De repente, irmãos, aquilo que Jesus havia prometido começa a se cumprir no meio da igreja. O Espírito do Senhor enche aquelas 120 pessoas que aguardavam pela manifestação da glória do Espírito Santo. E aquelas pessoas agora, que estavam ali aguardando, começam a falar em outras línguas. Eu sei que existe muita discussão e muita confusão, irmãos, mas para que a gente possa dirimir isso rápido, a palavra língua no original grego é a palavra glossa, que vem do original glossolalia, que significa idioma. Então, quando nós lemos língua aqui, nós devemos entender que esse glossa, essa língua, é idiomático. Tanto que os versículos posteriores vão falar isso. Vão dizer que pessoas de todas as regiões que estavam ali em Jerusalém puderam compreender aquilo que estava sendo pregado. Esse é o dom de línguas originalmente bíblico. Idiomas. Talvez, irmãos, se nós estivéssemos aqui e ali na praça estivessem pessoas dos Estados Unidos, da Espanha, da Rússia e de tantos outros lugares ao redor do mundo, e o Senhor então descesse sobre a igreja com idiomas variados para que a palavra dele fosse pregada em outros idiomas. Os judeus deviam falar o grego, mas a linguagem deles era o hebraico. Mas a língua comum, assim como o inglês é para nós hoje, todo mundo tem que aprender inglês. Naquela época todo mundo tinha que aprender grego para falar. Mas ali, irmãos, o milagre está justamente no fato de que aqueles 120 homens começaram então, os apóstolos começaram então, irmãos, a pregar o evangelho do Senhor Jesus em inúmeras outras línguas. E as pessoas ficaram impressionadas com aquilo. E ficaram tão impressionadas que alguns começaram então a caçoar, a zombarem. Uns disseram, gente, o que está acontecendo com aquele povo? Outros disseram, gente, esse povo só pode estar bêbado. Então, no meio disso, o apóstolo Pedro percebe que o milagre não trouxe convicção na vida das pessoas. O apóstolo Pedro então rompe o silêncio e começa a pregar a palavra de Deus a todos os que estavam ali. O que Pedro pregou? Primeiro, Pedro pregou que aquele fenômeno, irmãos, era o cumprimento da profecia lá em Joel 2, 28 a 32, depois você pesquisa aí. Havia uma profecia em que aquele momento haveria de acontecer, e ele estava acontecendo. Então ele estava dizendo, olha, aqui não tem nada de embriaguez. O que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo do Senhor encheu a sua igreja. Outro ponto da pregação de Pedro foi sobre a obra e pessoa de Jesus Cristo. E ele vai dizer que Jesus foi o Filho aprovado de Deus, que viveu de uma forma extraordinária, fez inúmeros milagres.
Outro tópico do sermão de Pedro foi falar a respeito da morte de Jesus, e ele diz que a morte de Jesus, irmãos, foi um plano redentivo e eterno de Deus. O que ele estava dizendo? Olha, vocês o mataram, mas não saiu das mãos de Deus, não saiu do poder, do controle soberano de Deus. Mesmo assim, vocês são culpados pela morte de Jesus. Outro ponto ainda, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, e ele usa um ponto de comparação. Ele diz assim: Davi morreu, um dos nossos patriarcas. Ele quase que pede uma licença. Não tem pessoas dentro da igreja que quando a gente vai se referir a elas, a gente sabe que tem que ter cautela, porque essa pessoa marcou muito positivamente a vida da igreja. Aí quando você cita o nome dessa pessoa, você... não, todo mundo pode estar na brincadeira, irmãos. Cita o nome de uma pessoa, todo mundo então sai daquele estado de brincadeira e começa a elogiar. O nome do irmão Fábio Gripe é um deles, né? Tem também o outro irmão Henrique Gripe. Tantos irmãos aqui na igreja, irmãos que marcaram a história da igreja, e muitos outros, que eu nem preciso te emocionar falando deles. Mas aqui ele está dizendo: aqui, vocês me deem licença, Davi morreu, não morreu? O rei Davi morreu, mas ele está sepultado entre nós até hoje. Esse Jesus que vocês mataram, morreu, mas ele não está morto, ele vive assentado à destra de Deus Pai. É a pregação de Pedro. E para concluir a mensagem, ele deixa aqui, irmãos, ele traz uma conclusão perturbadora para aqueles que ainda não criam em Jesus. Ele vai dizer, se você puder comigo olhar na sua Bíblia, lá no versículo de número 36. Na verdade, começa em 33, vai a 36, mas eu só vou ler o 33. Diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Salvador, que é o significado da palavra Cristo. Aquela conclusão trouxe então, irmãos, um pensamento aterrorizante no meio do povo, porque eles estavam zombando daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, e muitos estavam ali, irmãos, escarnecendo do momento, e Pedro está dizendo: olha, Jesus é o Senhor e Salvador, vocês estão zombando de Jesus, o Senhor e Salvador, vocês crucificaram Jesus, o Senhor e Salvador. Que mensagem forte, né, irmãos? Então o nosso texto começa a partir do momento em que eles ouviram a pregação. 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, preste atenção aqui comigo. No momento em que eles ouviram a pregação da palavra de Deus em todo o seu conteúdo, que eu corri aqui para que você entendesse um pouco daquilo que Pedro pregou, enquanto eles ouviram a palavra de Deus sendo pregada, você sabe o que aconteceu no coração deles? Houve quebrantamento. Então, irmãos, o ponto que eu quero trabalhar aqui é que eles foram feridos pela palavra de Deus. Feridos. De onde vinha a fonte de intrepidez de Pedro? Por que Pedro pregava e no momento que ele terminou o seu sermão, aqueles homens se sentiram feridos pela palavra de Deus? Porque o poder, a fonte de Pedro, irmãos, era o Espírito Santo de Deus. Quando Pedro prega, ele está contando, irmãos, com um poder sobrenatural de Deus. Quem que é essa pessoa que está concorrendo comigo aí na rua? Vocês estão ouvindo? É concorrência, gente. Ô, gente, desliga o ouvido para concorrência. Desliga o ouvido para concorrência. Ó. Obrigado, irmão. Aqui ele tentou baixar o som dele é muito potente, tem que elogiar ele, né? Vamos voltar aqui, irmãos? Vamos voltar aqui? Quando ele ouviu a palavra, ele foi ferido pela palavra de Deus. Lembra daquilo que eu disse lá em Romanos 1,16? Lá em Romanos 1, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do gentio e também do grego. Então ele se levanta com ousadia para falar a mensagem da salvação.
Pedro está pregando no poder do Espírito Santo. E quando ele prega, a palavra gerou quebrantamento. E é interessante, porque no seu versículo, eu preciso que você pegue sua caneta e rabisca. Compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes o coração. O termo compungir do grego era utilizado, irmãos, normalmente para se referir a uma dor no peito, aquela dor que a gente sente depois de uma notícia muito dolorosa. Talvez em algum momento da sua vida você recebeu uma notícia e aquilo apertou o seu peito, aquilo te doeu lá no fundo, e você sabia que o seu coração foi ferido através de alguma notícia que acabaram de contar. Você não queria aquilo, aquilo feriu o seu coração. Então a palavra compungiu-se-lhe tem essa ideia. A ideia de quando alguém falou, ao mesmo tempo a palavra cortou, feriu. E a respeito da palavra de Deus, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, corações são arrebentados, corações são cortados, corações são explodidos pelo poder de Deus, que é a palavra do Senhor, que salva o perdido. Então, irmãos, ele prega e o coração dele se esmiuça. Ele tomou uma flechada no coração, eles tomaram. É interessante porque a mensagem de Pedro não tem volta não, ela é direta. Vocês sabem de uma coisa? Vocês, judeus, vocês, sob a incitação do grupo dos líderes religiosos, vocês gritaram diante do sinédrio e de todos: crucifica-o, crucifica-o, vocês mataram o mestre. A mensagem de Pedro é direta. Às vezes a gente fica com medo de pregar algumas coisas e ferir alguém e encaixar. Esses dias alguém veio falar comigo: ó, pastor, se foi uma carapuça, serviu em mim, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa encontrar lugar no seu coração e precisa quebrantar o seu coração. Existe uma história a respeito de um dos grandes pregadores da história, talvez você conheça, Jonathan Edwards. Conhece? Jonathan Edwards. Em um dos seus sermões mais famosos, talvez você sabe, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards presenciou uma das cenas mais marcantes do seu ministério. Jonathan Edwards, irmãos, começou a pregar e ele tinha algumas palavras que feriam muito o coração. Mas uma coisa a gente precisa considerar: junto com Jonathan Edwards tinha um amigo seu, George Whitefield, que é o príncipe dos pregadores. Jonathan Edwards não tinha a mesma habilidade com as palavras como George Whitefield tinha. Imagina bem, irmãos, o pastor Hernandes de um lado e o pastor Roger pregando do outro. Imagina. Um domingo o pastor Hernandes prega, no próximo o pastor Roger prega, já viu? Então dá uma queda ali, né? Se fosse pensar, irmãos, em questões de habilidade, didática, retórica, compostura, Jonathan Edwards, irmãos, não seria chamado para pregar em lugar nenhum. Mas ele se envolveu em um momento de avivamento e vários lugares, várias igrejas o chamavam para pregar. E teve um dia que ele estava então em uma sala com algumas pessoas e ele começou a pregar esse seu sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Historiadores contam que ele acendia uma lamparina em cima do púlpito, aquela escuridão com as luzes somente das velas nos veladores de dentro daquele lugar. Então ele começava a ler. E eu fico imaginando, irmãos, que Jonathan Edwards não precisava fazer igual eu, que é modular a voz para chamar sua atenção. Jonathan Edwards dizia assim, preste atenção. Ele dizia assim: homens não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma cobertura podre, podendo cair a qualquer momento. E ele ainda dizia: ó pecador, considere o terrível perigo em que você está. Você está pendurado por um fio muito fino. Talvez se eu pregasse assim, a metade da igreja já estaria dormindo, né? Quem está dormindo, diga amém. Né? A metade da igreja já estaria dormindo. Mas, irmãos,
a história conta que quando ele terminou de contar, quando ele terminou esse ponto do sermão dele, ele ouviu um burburinho dentro da igreja, em sons como se fosse de gemidos, e as pessoas começaram então, irmãos, a meio que tremer no banco, e elas começaram a temer aquilo que poderia acontecer com elas no futuro, e alguns dizem que eles levantavam os pés e se agarravam aos bancos, com medo daquilo que poderia acontecer-lhes no futuro, porque eles sabiam que eles estavam perdidos sem Cristo. Eles começaram então a dizer: meu Deus, o que eu posso fazer para ser salvo? Meu Deus, eu vou para o inferno. E eles começaram, irmãos, naquele lugar, e ali inúmeras pessoas se converteram a Cristo. Por quê? Porque o coração daquelas pessoas foi cortado pela palavra de Deus. Ah, irmãos, quanto tempo a gente está na igreja e a gente ouve o pastor pregando, e é só mais um protocolo que acabou de ser cumprido na igreja. A palavra de Deus serve para cortar o nosso coração. Se nós continuarmos aí, nós veremos então que depois da palavra cortar o coração, eles são desafiados a seguirem o caminho. E a primeira coisa que o texto vai nos dizer está lá no versículo 38, olha aí na sua Bíblia. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. A pregação de Pedro surtiu muito efeito, porque eles começaram a perguntar-se: meu Deus, o que faremos? A semelhança da pregação de Jonathan Edwards. Meu Deus, o que faremos? O que faremos? O que nós vamos fazer? E Pedro chega e diz: arrependei-vos. Você sabe de onde que Pedro aprendeu isso? João Batista. Mateus 3:2. João Batista saía gritando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você sabia com quem Pedro aprendeu isso? Com Jesus. Um capítulo depois, está Jesus diante de todos. O texto diz: passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é a ordem de Pedro. O que significa arrepender-se, irmãos? Quantas vezes você já pediu perdão a Deus dizendo: Senhor, eu estou arrependido por esse pecado, mas depois você está lá de novo com ele? O sentido original da palavra arrependimento, irmãos, é pensar e repensar nas coisas que você tem feito. E é interessante porque o arrependimento verdadeiro, ele não está limitado ao campo das ideias. O arrependimento verdadeiro, irmãos, ele se une desde o campo das ideias até o campo das atitudes. Existem pessoas que dizem: não, eu sei que eu não posso ser assim, mas nas atitudes continuam sendo do jeito que desagrada a Deus. Mas também existe o oposto, pessoas que fazem: não, eu vou na igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas dentro do coração dele também não há transformação, também não há arrependimento. Então arrependimento, irmãos, não pode ser somente na sua cabeça, e também não pode ser somente nas suas atitudes. Arrependimento sincero, irmãos, começa aqui e termina aqui. Arrependam-se é a pregação do apóstolo Pedro. E depois do arrependimento, Pedro diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha só, arrependam-se está no plural, mas enquanto ao batismo, está no singular, percebeu? Arrependam-se, mas cada um de vós deve ser batizado. Essa ênfase do apóstolo Pedro, irmãos, é para entender que o batismo é coisa séria. É para entender que no dia que você fez a sua pública profissão de fé, talvez porque você era batizado na infância, aquilo dali é sério. Tem gente, irmãos, que pensa do batismo se tornar membro da igreja só para fazer parte do clubinho. Aqui não é um clubinho, queridos. Você não precisa fazer parte desse clubinho se você não está disposto a se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus diz, como muito bem me falou um presbítero esses dias, a palavra de Deus te convida: vem mesmo do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você está. Você pode vir com os seus dilemas, com os seus pecados. Eu já vi tanta gente dizendo: pastor, eu vou para a igreja mesmo quando eu parar de. Pastor, eu vou para a igreja quando eu parar de. Você concorda com isso, irmãos? A palavra não.
Se você tem alguns vícios, alguns pecados que você não consegue enfrentá-los, a palavra te convida a vir como você está. Sabe por quê? Porque você jamais encontrará liberdade, libertação desse pecado longe de Jesus, longe da igreja, longe do povo de Deus. E é aqui, irmãos, sendo confrontado todo dia pela palavra de Deus, que você tem condição de abandonar esse seu pecado. Não adianta você pegar o seu pecado como um cachorrinho de estimação e todo dia dar raçãozinha para ele, levar ele no pet shop, cuidar dele, fazer carinho nele, carregar ele, botar ele para dormir na cama. E se alguém encosta, não, ninguém mexe no meu pecado, ele é meu pecado, é assim, eu sou pecador. E a pessoa fica ali, cuidando e alimentando o seu pecado. Irmãos, arrependimento é: converta-se, volte-se. Você está indo para lá, volte. A sua vida está errada, meu irmão, acerte, conserte-a. Porque o convite é para vir, mas o desafio é mudar. Pastor, eu não consigo mudar. Pronto. Você está no início da jornada onde o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida. Irmãos, eu tenho visto muita gente que se diz crente, vivendo uma vida como se fosse descrente. Eu tenho visto muita gente, irmãos, que é membro da igreja há tantos anos. E mesmo o número de anos que é membro da igreja, irmãos, isso não o constrange a permanecer em pecado. Eu vejo tantas pessoas, irmãos, que não têm a sensibilidade própria de olhar para si e dizer: meu Deus, eu sei que eu estou vivendo errado, eu preciso mudar. As pessoas, elas têm a seguinte concepção: eu estou errado. Até o pastor conversar comigo, na hora que alguém descobrir. Você acha que ninguém descobriu, irmãos? Então quando você errar, quando você pecar, arrependa-se. E arrependa-se rápido, é igual dieta. Tem gente que tem surto por doce, né? E aí você está de dieta, Léo. Aí chega no domingo, vem as meninas e fala assim: ô pai, quer um bis? Aí você pensa: bom, um bis não vai atrapalhar minha dieta. Contou isso foi o pastor Israel. Um bis não vai atrapalhar minha dieta. Aí você come um bis. Estava tão docinho, estava tão gostoso, mas já acabou o bis, né? Aí você pensa: 2 não vão atrapalhar minha dieta. Aí no terceiro você pensa: já estraguei minha dieta? Manda essa caixa para cá. Manda a caixa para cá. Ô menina, eu não estava comendo doce não. Vai lá na venda, compra lá. Compra os pirulitos, umas balas. Eu estou 6 meses sem comer doce, agora eu quero doce. Pecado, irmão, já viu que é assim também? Você está buscando uma vida de santificação, você está vivendo uma vida próxima de Deus, você está participando dos ministérios da igreja, as coisas estão andando bem, alguém te elegeu para algum cargo na igreja, as coisas estão caminhando e você está achando que Satanás está assim: agora que ele está trabalhando para Deus, ninguém mexe nele mais, né? Irmãos, agora que você está trabalhando para Deus, que Satanás vai levantar seu exército de demônios para tentar desvirtuar a sua cabeça, para tentar levar amigos, levar coisas que vão te tirar da presença de Deus. O jogo é esse, o nome disso, irmãos, é batalha. E a batalha, irmãos, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Alerte a sua mente, o seu coração, porque na hora que você se colocar à disposição de trabalhar na igreja, você vai incomodar Satanás. Mas você sabe por que a gente não pode? A gente não pode ler um texto desse, irmãos, e o coração da gente não ser cortado pela palavra e o arrependimento não ser produzido no nosso coração. Uma pessoa que ouve um texto desse, que lê um texto desse e não tem o coração arrebentado por Deus, como a dinamite, o dunamis de Deus. Vou falar igual aquele pastor, né? Não é crente não, gente. Arrependam-se e sejam batizados. Por que o batismo? Porque o batismo é a evidência externa de algo que está acontecendo dentro do seu coração. Se você começar a pensar no batismo pelo externo, para depois mudar o interior, irmão, você está errado. Eu vou batizar porque eu quero participar da Santa Ceia. Desde pequenininho eu vejo meu pai comendo aquele pãozinho, bebendo aquele suquinho, e eu sou doido para participar daquilo dali. Pronto, está errado. Participar do corpo de Cristo, irmãos, é um privilégio, mas é uma responsabilidade. A gente não pode levar as coisas de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus de qualquer jeito. E o que a gente tem visto, irmãos, é uma igreja recheada de números, mas fraca de espiritualidade. Tão fraco espiritualmente, irmãos, que em qualquer rodinha onde tem pensamentos controversos, em que você é um instrumento transformador, você acaba sendo transformado.
Ao invés de você estar na mesa da Babilônia, e ao invés de você dizer, eu não vou comer das finas iguarias do rei, você fala assim, manda para cá. É o que é? É pernil? É frango? Manda para cá. É porco? O que tiver, manda para cá. Meus irmãos, santificação, arrependimento. Você é batizado, meu irmão? Aí que a palavra deve doer no seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Alguns chegaram a dizer que o batismo é o resultado do arrependimento. Mas os reformadores, eles tiveram uma forma de falar muito bacana, irmãos, que eles disseram que arrependimento e fé, a fé é igual ao batismo. Arrependimento e fé são as duas faces da mesma moeda. Você não pode só se arrepender do seu pecado e não desejar ter comunhão com Deus na igreja. Não tem como, né? Você também não pode só querer se batizar sem ter uma vida transformada e se arrepender dos seus pecados. São as duas faces da mesma moeda. E aí ele vai dizer, se você olhar aí na sua Bíblia, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Ele fala o seguinte, arrependam-se, sejam batizados e vocês receberão o dom do Espírito. O dom do Espírito é a presença do Espírito Santo. A gente está pressupondo aqui que o texto está dizendo sobre conversão. A partir do momento que você converteu, o Espírito Santo está na sua vida. Vê aqui que não são dons, é um dom. O dom aqui, irmãos, então é a habitação do Espírito Santo na sua vida a partir do momento que você se converteu. Quando você disse, eu creio em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, você passa a ser morada do Altíssimo Deus. E a partir daí, a palavra passa a ser proclamada através de você. É uma promessa para vossos filhos, para todos ainda os que estão longe. Nós somos um instrumento de transformação na nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa casa. Após essa pregação, irmãos, após o arrependimento, após o batismo, ainda não tinha acontecido nada, porque isso tudo fazia parte da conclusão do sermão de Pedro. Aí Pedro vai dizer assim, o texto na verdade, vai relatar sobre Pedro, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Que geração perversa era essa? Eram os fariseus. Eram os líderes religiosos que estavam incitando o povo no dia em que Jesus ia ser crucificado, gritando, gritem gente, gritem para crucificá-lo, e as pessoas estavam, crucificam, soltem Barrabás, prendam esse impostor, crucificam-o. Esses líderes religiosos incitavam esse movimento rebelde, e ele está dizendo o seguinte, se salvem dessa turma rebelde. Irmãos, irmãs, cuidado com essas pessoas que estão te afastando da presença de Deus. Eu sei que é em outra proporção, eu sei, mas cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado. Tragédias já aconteceram porque as pessoas deram ouvido a amigos. Cuidado. O incentivo é, salvai-vos dessa geração perversa. Depois dessa pregação leve, o texto fala que muitos ouviram, se arrependeram, creram e foram batizados. Você sabe quantos? Quantos? 3.000. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Quanta gente que tinha a igreja antes? 120. E agora? 3.000. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Os matemáticos aí façam um cálculo de porcentagem de quanto que cresceu isso. No presbitério, essa igreja ia ganhar um troféu. Hoje a nossa igreja teve um crescimento de tantos %. Eu quero deixar 3 aplicações para o seu coração. 3. Primeiro, irmãos, preste atenção. Porque se você não prestou atenção de nada que eu falei até agora, esse é o momento. Esse é o momento.
para você falar assim, não, salvei, pelo menos eu salvei o finalzinho. Preste atenção, irmãos. A igreja nasceu e cresceu enquanto ouviam a palavra sendo pregada. Grande, né? Vou repetir. A igreja nasceu e cresceu enquanto ouviam a palavra sendo pregada. Qual é a sua reação ao ouvir o evangelho genuíno sendo pregado? A mesma de todo domingo, né? Pastor, eu acho legal, eu gosto. Eu gosto das colocações que o senhor faz lá no final, interessante. Você precisa, irmãos, eu nem sei porque eu vou fazer isso, mas, né? Você tem que ser o crente inchada. Talvez você vai gravar isso. Já falei outra vez, né? O crente pá é aquele crente que está ouvindo aqui o sermão e está falando assim, ó, isso aí funciona para aquele, hein? E ele joga, né? Ele pega a pá e ele, ó, nossa, fulano faltou na igreja hoje, mas devia estar ouvindo. Ó, o fulano está na igreja. Dessa vez o pastor acertou ele, hein? Né? Mas o crente inchado é aquele que só puxa para ele, oh Deus, é para mim mesmo. É para mim mesmo. Você tem que estar ouvindo, irmãos, a palavra de Deus. E você tem que ter o seu ouvido ativo. Existe um estudo científico que chama de audição ativa e audição passiva. Audição passiva, irmãos, é quando você está lá correndo, você bota lá um podcast, bota um sermão, bota qualquer coisa lá e você vai ouvindo e você nem está prestando atenção naquilo porque tem outras, ô fulano, você cumprimenta, você está lá na academia ou em qualquer lugar, você está ouvindo ali e não está prestando atenção em nada do que está falando. De vez em quando você, ó, legal isso aqui que ele falou e continua a sua vida normal. Essa é a audição passiva. Mas a audição ativa é quando você separa tudo, coloca o celular no modo avião e você tira aquele momento ali para o que você precisa fazer. Meu irmão, você vem na igreja e você tem poucos minutos em relação a toda semana para ouvir a palavra do Senhor sendo pregada e você vai chegar aqui com o ouvido relaxado, com o ouvido, irmãos, ué gente, penduraram a caixa. Não gostei daquela corrente ali. Quem botou aquela corrente? Nossa, sei que o pastor falou, é bom. Se acabar a luz, será que tem? Tem. Irmãos, é interessante quando a gente vê as pessoas no meio da pregação olhando assim, ó. E vão, né? Até quebrar o pescoço. Ouça ativamente o evangelho, senão você vai sair daqui, meu irmão. Do mesmo jeito que entrou. Ou talvez pior. Ativamente. Leia Neemias 8 em casa. Abra e marca, você vai ler Neemias 8 como lição de casa. Em Neemias 8, você vai ver Esdras pegando o livro da lei e lendo a lei de Deus de 6 horas da manhã às 7. A meio-dia, Esdras leu a Bíblia de 6 da manhã a meio-dia. Quem pegou o plano bíblico? Deu quantos minutos a leitura? Não, pastor, deu umas 30 horas. Gente, 10 minutos você lê 3 capítulos. Então, ouça ativamente o que a palavra de Deus está dizendo. Anote, rabisque. Se você normalmente fica com sono na hora da pregação do pastor Roger, irmãos, toma cafeína antes. Você vai ficar pelo menos acordado. Agora eu vou para a casa de Deus, e na casa do meu Deus, a palavra do meu Deus vai ser aberta, lida e pregada, e eu, a semelhança do povo de Deus, vou ficar ouvindo. E eu nem te peço o que os israelitas fizeram, porque eles ficaram de pé ouvindo a lei ser lida. E você sabe o que aconteceu depois? Talvez eles tomaram um chazinho ali, e agora era a vez dos levitas explicarem o que foi lido. E lá no versículo 8 afirma que enquanto eles ouviam a palavra sendo lida, eles se comoveram tanto, irmãos, que eles choraram na presença de Deus. Ouvir a palavra pregada não é escovar o dente. Ouvir a palavra, irmãos, é você entender que a voz de Deus está falando com você. Portanto, quando você ouça a palavra, traga uma garrafinha de água e beba aí do seu banco para você não sentir sede lá. Mas beba pouco, para você não sentir vontade no banheiro. São poucos minutos, irmãos.
pouquíssimos minutos. Segunda aplicação. A igreja nasceu e cresceu quando pecadores se arrependeram de seus pecados. Meu irmão, você pecou? Pecou, né? Você se sente perdido? Você se sente derrotado? Imerecedor? Sente, né? A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende de seu pecado e confessa, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa seu coração, o seu pecado, meu irmão. O Senhor olha para você como um filho que se afastou dele e diz: eu te perdoo. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa, irmãos, crer em Jesus e abandonar os seus pecados. Terceiro e último ponto, aplicação. A igreja nasceu e cresceu quando o povo de Deus começou a viver a palavra de Deus. Nasceu e cresceu quando ouviram, quando se arrependeram e quando viveram a palavra de Deus. Grave somente essas três coisas: ouvir, se arrepender e viver. Viver. Assim como Tiago nos ensina: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Assim, irmãos, como a palavra de Deus vai nos incentivar a ler a palavra e alimentar a nossa alma para que a gente viva a palavra de Deus. E o que é interessante, para encerrar agora, amém? Amém. O que é interessante, irmãos, é que imagina 3.000 pessoas se convertendo e vindo aqui para a igreja Presbiteriana Espera Feliz. A gente faz um evento evangelístico ali, distribui panfleto, e o povo se arrepende, o povo começa a chorar, a gente sai então, irmãos, batizando todo mundo. Imagina isso, 3.000 vêm cá para a igreja, os diáconos já de cabelo em pé, menos o Fernando, né, Fernando? Os diáconos já, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de povo? Onde que eu vou botar cadeira para esse tudo de gente? Ó, o pastor não tem jeito. Então a gente tem uma visão meio romântica. Nossa, que maravilha, que bênção, 3.000. Mas, irmãos, lá no capítulo 6, eles já tiveram que eleger os diáconos como ofício para atender as mulheres lá dos helenistas que estavam passando falta das coisas. Mais 3.000 na igreja. E você sabe o que 3.000 pessoas convertidas decidiram fazer? O versículo 42 vai dizer: perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, nas orações, no coração deles havia temor, estavam juntos, tinham tudo em comum, diariamente perseveravam no templo, louvavam a Deus, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja que nasceu e cresceu ensina para a igreja Presbiteriana Espera Feliz hoje que eu preciso ouvir a palavra de Deus porque ela corta o meu coração. Que eu preciso me arrepender dos meus pecados, irmãos, porque o meu pecado é o causador do meu distanciamento com Deus. Que eu preciso viver a palavra de Deus, porque quando eu vivo a palavra de Deus, eu fujo das tentações, eu resisto ao diabo. Viver a palavra de Deus, irmãos, é o remédio para você enfrentar o seu pecado.